Boa noite, torcida tricolor de todo o Brasil. Aqui é Ney do canal NM. A gente vai trazer todas as notícias do Flusão. O Fluminense jogou ontem, decepcionou mais uma vez. O futebol pobre, o futebol lento, o futebol covarde. Toques em demasia para o lado e para trás. O Fluminense parecia o caranguejo jogando. Caranguejo. Anda para trás e para o lado, para trás e para o lado. Time que não tem fome de vitória, não tem fome de fazer gols. Eu nunca vi isso, eu nunca vi um time assim, gente. Sinceramente, não dá para entender. O Fluminense só joga quando está na pressão, quando a torcida já está bolada. Aí ele joga bem no Maracanã, porque fora de casa não consegue jogar de jeito nenhum. É sempre aquele futebol pobre, mesmo jogando contra um adversário medíocre. Tá? Não que o Cerro Porteño seja medíocre, mas o time do Cerro Porteño atual é fraco. É fraco. Se o Palmeiras fosse lá, ia dar de 5, 6 a 0. Se o Bragantino fosse lá, ia ganhar de 2, 3. E assim por diante. É um time muito fraco, que não sei como que está na Libertadores. Né? O Fluminense vive aquela tensão da lesão do volante André. O jogador voltou ao Rio de Janeiro precocemente. O time viajou para São Paulo para o jogo contra o Corinthians, mas o André voltou para o Rio para fazer uma bateria de exames. E na primeira bateria deu que a lesão é grave. Depois o André fez mais alguns exames e o clube divulgou que o André sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e que o ligamento cruzado e o menisco não foram preservados, não foram afetados. Então, com isso, a lesão do André não é tão grave e o jogador não precisará passar por cirurgia, né? Mas ainda deve ficar afastado em torno de 1 mês a 45 dias. Tá? É uma lesão parecida com o que o Alexander teve. Tá? Só que o Alexander, quando voltou, em 1 mês, ele voltou a treinar, ele teve outra lesão no treinamento. Aí que agravou a situação dele. Né? Ainda bem, né, gente? Pelo menos a gente não vai ficar muito tempo sem o André. O Fluminense está com um time contado, pelo menos na volância e na zaga a gente está com poucos jogadores e ainda bem que o André volta em 1 mês. Né? Para o jogo contra o Corinthians, galera, Lima deverá ser o escolhido por Diniz. É a menina dos olhos do Diniz, né? É o jogador que o Diniz tem confiança, mesmo a torcida vaiando e não gostando, ele é um cara que insiste nos seus homens de confiança. Eu acho que, para mim, teria que ser o Felipe Andrade. O Felipe Andrade é um jogador que se assemelha mais ao André. É um jogador que defende bem e sabe sair jogando também. Mas não tem como entrar na cabeça do Diniz e mudar o seu pensamento. Ele é um cara teimoso. E pessoas teimosas não adianta. Eles só vão aprender levando porrada. Né? Porrada que eu digo no bom sentido. Derrotas, no caso, né? Então é isso, a torcida não quer, mas ele quer, cismou com o Lima e vai ser o Lima e a gente vai ter que engolir o Lima goela abaixo. Né? Na coletiva, ele falou que o empate foi devido ao campo, ao estado do campo. Cada hora é uma desculpa, ou é a altitude, ou é o campo, ou é o juiz, ou o adversário marcou em cima, não deixou o Fluminense jogar. Sempre tem uma desculpa na ponta da língua o Fernando Diniz. Ele não é aquele cara verdadeiro, correto, que tem a hombridade de chegar e falar: eu treinei mal esse time está uma merda. A tática do Fluminense é uma merda, a tática que eu fiz o time jogar é uma merda. Então eu falhei, eu peço desculpa, eu vou modificar, vou pelo menos ter outras opções no treinamento e o Fluminense não pode jogar do jeito que jogou. Essa seria a coletiva que ele deveria ter dado, mas não. O campo fez com que o Fluminense não chutasse uma bola em 90 minutos por gol. Tá? No jogo contra o Corinthians, pode ser que ele poupe o Marcelo e o Felipe Melo. Pelo menos esses dois jogadores podem começar no banco e entrar no segundo tempo. Tá? Ou podem começar jogando e sair no segundo tempo, que já é praxe dele fazer. Né? Perguntado sobre o quarteto de jogadores que foram suspensos, John Kennedy, Alexander, Cauã Elias e Arthur, ele falou que a atitude que os jogadores tiveram foi muito grave, né, inadmissível
e que ainda não tem previsão de retorno. Ele vai se reunir com a diretoria, mas a princípio não tem previsão de retorno, tá? É isso aí, galera. Não reconhece os erros, é um cara que é acima de tudo e de todos. Ele se acha acima de tudo e de todos, principalmente depois que o Fluminense ganhou a Libertadores. Ele está achando que ele é o melhor técnico do mundo, né? Não dá o braço a torcer, nunca reconhece que o Fluminense jogou mal, né? Só nós que somos leigos, que não trabalhamos no futebol, a gente trabalha com o futebol, mas a gente não trabalha no campo. A gente não fez curso de treinador, nós não somos jogadores profissionais, mas só ele entende. Engraçado que todo mundo fala a mesma língua, que o Fluminense está jogando mal, que não chuta gol, que não tem objetividade, que não é um time agudo, que é um time covarde, que é um time que fica gastando tempo tocando bola para o lado, entendeu? É um time que se contenta com empate, mesmo jogando com um time fraco. Esse é o Fluminense, é esse time aí que eles falam que está lutando pelo título, que é um dos candidatos ao título. Eu não acho. Com esse futebol aí, eu não acho, tá? Só se o acaso quiser que o Fluminense ganhe mais uma vez, na sorte. Tomara, né? O time passa 90 minutos e dá um chute a gol contra um Cerro Porteño que estava pedindo para ser goleado, tá? Lamentável o futebol que o Fluminense tem apresentado nesse início de temporada, tá? E ainda tem gente que elogia o Diniz, que fala que ele é o melhor treinador do mundo, que se ele sair não vai ter outro, e assim por diante, blá, 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 blá. Para mim, ele não é o meu treinador dos sonhos. Eu sou grato pela Libertadores, pela Recopa que o Fluminense conquistou, mas ele para mim não é o treinador dos meus sonhos, tá? Outro tema a gente falar em relação ao John Arias. John Arias caiu muito de produção depois que ele passou a atuar do lado esquerdo. O Diniz botou o Marquinhos do lado direito para ele ter aquela jogadinha de puxar para o meio e bater com a perna esquerda, que é boa, é um cara que chuta bem, né? E então o Marquinhos ganhou aquela posição e ele jogou o Arias para a esquerda. Só que o Arias na esquerda não está apresentando o mesmo futebol. Será que não é o ideal o Marquinhos ficar no lado esquerdo, onde ele tem a perna canhota, ele é canhoto, e o Arias continuar jogando na direita? Se bem que a gente vai perder o chute do Marquinhos, né, com a perna esquerda, tá? Mas, em compensação, a gente vai ganhar o Arias, que não está jogando nada, né? Então, é uma coisa que eu queria pedir a opinião de vocês, do canal. O que vocês acham? Qual é a saída para o Arias voltar a jogar aquele futebol dele? Ele voltar para o lado direito, o Marquinhos cair para a esquerda, ou os dois no meio do jogo trocarem de posição de vez em quando? O que vocês acham em relação a essa queda de produção do Arias? Tá? Ou, de repente, é uma fase mesmo que todo jogador passa e agora ele está passando. Eu só sei uma coisa, o Marquinhos está sendo um dos melhores do Fluminense em vários jogos já, né? O Fluminense treina amanhã em São Paulo, na véspera do jogo contra o Corinthians. Domingo, o Flusão pega o Corinthians às 4 horas da tarde no Neoquímica Arena. Vai ser um jogo difícil, o Corinthians vai vir para cima, precisa do resultado, vem de vários resultados negativos e vai querer se reerguer contra o Fluminense. Só espero que o Fluminense não seja aquele time que vai salvar o Corinthians também. O Fluminense tem essa mania, né? Entrou em crise, joga com o Fluminense que você sai da crise. Então é a hora do Fluminense conseguir uma vitória, aproveitar o desespero do Corinthians e trazer os 3 pontos lá de São Paulo, que vai colocá-lo melhor na tabela de classificação, tá? Peço a galera que ainda não é inscrita no canal que se inscreva, que deixe o like, e amanhã a gente vai trazer um outro vídeo dando as escalações de Fluminense e Corinthians e fazendo o pré-jogo para vocês, tá bom? Um abraço, galera, saudações tricolores e tamo junto, simbora crescer esse canal. Abraço, fiquem com Deus.